Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Hoje, especialmente, estamos trazendo a mensagem da Palavra de Deus, gravada aqui em nossos estúdios e passando para todos os nossos irmãos. Em face da coronavírus, onde todos estão confinados, sem poder ir ao templo, obedecendo às ordens municipal, estadual e municipal. A grande campanha contra a propagação da peste coronavírus. Essa é a minha palavra inicial e estou me dirigindo a todos os irmãos que estão em casa. Estaremos incluindo essa mensagem dentro da nossa liturgia, que já foi distribuída para os irmãos, e na medida que os irmãos receberem, automaticamente no culto do lar estará ouvindo essa mensagem para a Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e também para os nossos irmãos do presbitério Rumo ao Sertão. E como presidente do presbitério, quero dizer aos irmãos que se mantenham obedecendo às ordens e ficando em casa, se confinando, para evitar a propagação deste vírus, coronavírus. É a minha palavra inicial. Agora eu quero ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Salmo 91, versos de 1 a 6, que diz assim as Santas Escrituras: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caem 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Quero, antes de entrar dentro dos textos da mensagem, dizer aos irmãos o seguinte, nesse período assim que estão vivendo. O tema hoje está sendo um tema em que muitos estão falando, os pregadores estão pregando sobre a propagação da peste do coronavírus, que vem se propagando pelo mundo. Hoje eu não serei diferente e também vou falar sobre o assunto dentro do contexto bíblico. Vou tentar ser mais conciso na palavra, em detrimento aos irmãos que estão no culto do lar, em suas casas, tendo em vista o que estão sendo proibidos pelas autoridades da ida ao templo em virtude da pandemia do coronavírus. O texto sagrado eu já li e eu quero destacar 3 versículos, o 1, o 6 e o 9, e quero chamar a sua atenção para você. O primeiro verso diz assim, uma frase que eu tiro para você: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Somente o habitar no esconderijo do Altíssimo
isto são coisas para aqueles que foram escolhidos por Deus e que fazem parte da fé cristã, que foram redimidos, né, com a promessa feita ao primeiro homem e cumprida com a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Eu vou ver esse tema um pouco mais na frente. O verso de número 6 diz assim: nem da peste que se propaga nas trevas. Os que fazem parte da fé cristã, que se encontra presencialmente nesta terra, estão sujeitos, né, às intempéries da vida, como todos os habitantes da terra, né? Como todos os habitantes da terra. No entanto, os que fazem parte da fé, podem contar com o auxílio de Deus, né, que os abençoará, pois todos que fazem parte da fé estão garantidos com a bênção do Senhor Jesus para a vida, não só aqui, mas para sempre, a eternidade. Essa é a grande diferença que que está salvo em Jesus Cristo. Eu quero falar para vocês também um pouco mais na frente sobre esse verso de número 6. E vou também destacar o verso de número 9, do qual também falarei um pouco mais na frente. O verso de número 9 diz: o Senhor é o meu refúgio. Olha, meu querido e dileto irmão e amigo ouvinte, vem de longe as palavras pronunciadas pelo salmista, né? Esse Salmo 91. Como bem explicou o pastor Arivaldo Dias Casimiro, esse tema de peste, essas coisas todas, que acontecem nos tempos, para o povo de Deus da época, como no caso aqui, e também tratado em tudo a Bíblia, e como ele falou, o Apocalipse trata exclusivamente do mundo, do que vem sobre o mundo, né? Então eu quero que você fique entendendo o seguinte, que este salmo tenha sido composto por Moisés ou por Davi, como muitos entendem, amados, pois é desconhecida a sua autoria, amado, o mesmo, inclusive, não tem nem título. O título do composto é o Salmo 91, né? E, na verdade, este salmo está tratando exatamente, amados, do refúgio de Deus, né? Da proteção para todos aqueles que fazem parte da fé. A maior proteção, sem dúvida, é você ter a certeza do futuro, a vida eterna. Isso é muito importante. Então vamos para a nossa mensagem, para todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e para todos que estão no nosso presbitério Bom Sertão, aqui no oeste do Rio Grande do Norte, e para você que está assistindo e ouvindo pelo YouTube, todas as nossas redes de WhatsApp e Message que nos acompanham. Então, em primeiro lugar, o verso de número 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Olha, 2 palavras para quem habita no esconderijo do Altíssimo, né? E para quem se encontra sem o esconderijo de Deus na sua vida. Eu quero chamar a sua atenção para essas 2 palavras. Para os crentes que estão protegidos no esconderijo e para quem está fora do esconderijo, né? Isso é muito importante. E como sabemos, amados, pela palavra de Deus, que todos que creram, amados, na promessa do Antigo Testamento, amados, como todos que creram no cumprimento dessa profecia feita por Deus ao primeiro homem, né? Certo? A promessa foi cumprida, né?
e Jesus Cristo então veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo, bem, a maioria dos judeus, do qual tinha essa promessa, não deram nem bola para isso aí, né? Como é sabido, né? Então Jesus Cristo veio ao mundo, se encontra no esconderijo do Altíssimo, né? Na proteção de Deus, todo aquele que creram nele. Olha, eu diria mais, amado, quem está no esconderijo do Altíssimo, o esconderijo de Deus, irmãos, né? São os que creram, amados, e que estão hoje servindo e adorando a Deus. Eles sabem muito bem da importância que tem a palavra de Deus para nos dar essa sensação de refúgio, de esconderijo, de proteção, né? Isso é muito importante. Quando eu iniciei hoje o dia especial de jejum e oração, eu li o Salmo de número 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, entendeu? Muito importante, amado. A segurança que Deus oferece, meus queridos, em meio aos desafios da vida, né? Agora com esse coronavírus, manter o cuidado do seu povo, né? E dando proteção nesta vida, no dia a dia, amados, como estamos hoje vivendo aí, todo mundo aí confinado em casa, né? E isso, o que nunca foi visto, pelo menos na minha geração, 70 anos, nunca foi visto, né? Tenho 70 anos, nunca. Estou, inclusive, né, discriminado aí por essa coronavírus que está pegando os velhos, né? Bem, 70, mas não considero velho, mas, na verdade, os velhos têm que se prevenir, se cuidar, né? Exatamente, né? Isso está acontecendo, nós estamos vendo aí, né? E nós estamos todos recolhidos, o povo está recolhido, né? Exatamente confinados aí para não pegar e propagar o que está acontecendo. Bem, aqueles que fazem parte da fé cristã, eu diria que estão tranquilos, né? Pois a vida cristã é uma vida de adoração a Deus, né? Eu creio que essa multidão dos estádios, dos shows, né? Multidão da praia, multidão dos bares e tudo, poderá estar até agora, né, se refletindo, e que deve refletir, entendeu? As pestes acontecem. Na época de Moisés, quantas pragas foram no Egito, né? Isso para quê? Para punir. Para punir. Deus mandando para punir. Punir o erro, punir a soberba, punir a vaidade, entendeu? E as pestes até duraram pouco tempo lá, mas foram pestes terríveis de mortes, como a peste que veio sobre a matança dos filhos primogênitos, não dos que estavam protegidos. Quem é que estava protegido? Os que estavam na promessa de Jesus, os que estavam ali obedecendo a palavra de Deus, que ficaram em suas casas. Pois naquela época foi todo mundo confinado, né? Pelo menos por Deus estava confinado ali com aquela cruz de sangue, como símbolo da proteção de Deus ali. Meus queridos, muitos estão refletindo hoje. Quem é que não vinha percebendo esse desmando no mundo, né? Tanta injustiça, tanta impiedade, o que países têm feito aí, né, de exploração do povo, ou outros que têm se esbanjado no poder, né, para promover guerras. Aí está, meus irmãos, né? Aí está. Então eu quero dizer para você uma coisa, que os crentes sabem que Deus nos controla, Ele está no controle de tudo, todas as coisas. Por isso que o crente está no esconderijo do Altíssimo. E eu quero concluir essa primeira parte aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nesse verso de número 1 do Salmo 91. Olha, os que fazem parte da fé cristã, da promessa de Jesus, de Adão até ele vir, e a vinda dele quando ele veio, amado, e nós que olhamos para trás da morte de Jesus na cruz para pagar os nossos pecados, irmãos, né? Então,
estamos seguros no esconderijo do Altíssimo, né? Não estamos aí assim descontrolados, estamos tranquilos. Claro, estamos apreensivos como todo o povo está. É evidente que nós somos presentes aqui na terra, né? Embora não mais escravos do pecado, mas agora livre, não mais inclinado ao pecado, mas agora inclinado para Deus, não é? Olha, meus queridos, o mundo hoje, não é? Que enche os estádios de futebol, os shows das idolatrias, né? As idolatrias terríveis, né? Aí, exaltação de pessoas, os carnavais há tempo e fora de tempo. Acharam pouco um carnaval na época de fevereiro ou março, mas aí agora tem carnaval para tudo. O homem pensando no homem e não pensam em Deus, não é? Isso aí. Olha, também das passeatas desvairadas da idolatria, das ideologias, né? A ideologia do sexo, do gênero, né? As passeatas, entre aspas, passeatas para Jesus aí, amados, que tomou um rumo diferente para propagar tudo como política, né? Como eu vi nas propagandas, faixas sobre políticas, né? Sobre partidos, né? Grupos religiosos, para sustentar grupos religiosos. Quem salva não é religião, quem salva é Jesus Cristo. E as pessoas desviam, né? Pois bem, estes estão fora, amados, né? Pelo cerne da orientação da Bíblia. Por isso que eles não estão no esconderijo do Altíssimo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre nem da peste que se propaga nas trevas, verso de número 6. Meus queridos, o coronavírus vem se somar ao gatilho de Deus, pois o povo se encontra afastado de Deus em nossos dias, que não tem percebido que os idealistas, entre aspas, culturais, vêm se opondo ao nome de Jesus no mundo inteiro, e não sabem eles que se trata, meus queridos, da promessa cumprida por Deus, para que o homem se arrependa dos seus pecados, não é? E se volte para Deus, e que seja perdoado e fique livre da condenação eterna. É isso que Deus quer fazer na vida do homem, né? Deus quer fazer na vida do homem. E eu queria chamar, portanto, a sua atenção, né? Bem, eu diria para você o seguinte, amados, que a palavra de Deus nos adverte, né? O preço, o povo que vive, né? Como escravo do pecado, né? Escravo do pecado, não irá perceber o que está acontecendo, mas a palavra de Deus deixa claro, está lá em Lucas capítulo 21, verso de número 11, que diz assim, as Santas Escrituras, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e tais, e também grandes sinais vindos do céu, amados. O pecado cega o homem, não é? E traz muitos transtornos, pois, meus queridos, o pecado, amados, o pecado é o resultado das maldições que existem aqui na terra, com tantas coisas que estamos acompanhando. O povo de Deus pode até ser alcançado pelas consequências das epidemias, como agora, quantos não têm morrido, né? Da pandemia como essa nossa, a fome, dos terremotos, não é? Dos acidentes, né? Mas o povo de Deus tem uma grande vantagem,
Primeiro ele conhece a verdade, ele tem a garantia do futuro, e haja o que houver, ele sabe que ele faz parte da fé e que Deus está no controle de tudo. Meus queridos, isso é muitíssimo importante, muito importante. E em terceiro lugar, meus queridos, o Senhor é o meu refúgio. Olha que coisa fantástica, né? O Senhor é o meu refúgio. É o refúgio do esconderijo seguro de Deus para nós, né? Amados, a maior tranquilidade do cristão é de saber que ele pode contar com esse esconderijo de Deus na sua vida, né? Em meio aos males que se propagam por aí afora, amados, no mundo em que nós vivemos, o crente, ele está totalmente protegido. Meus queridos, tudo de mal que adentrou no mundo é resultado do pecado, e por essa razão, amados, a maneira de Deus punir o afastamento do povo, né, de Deus, das injustiças e das corrupções, da zombaria, amados, ao nome de Deus, aos crimes, violência e todo tipo de maldade, irmãos, que vem afrontando o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todas as coisas. Então, o crente tem essa consciência de que ele está no refúgio, ele está no esconderijo de Deus, em meio a tantas coisas que acontecem. No momento, amados, estamos passando um momento difícil, né? Estamos passando um momento difícil e nós precisamos mesmo obedecer às autoridades que são constituídas por Deus para nos recolher, ficar confinados, né? E aguardar que seja debelada, que passe aí esse vírus e que ele seja contido. Meus queridos, nós estamos fazendo isso para nos cuidar, como obedientes, amados, né? Para evitar que essa peste, amados, que é uma advertência, olha o que diz o livro de João, terceira João, já lá no final da Bíblia, no verso de número 2, porque só tem um capítulo, né? Esse livro de terceira João. Olha o que ele diz, tratando para nós. Amados, peça a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Olha aí o que a palavra de Deus diz, irmãos. Essa recomendação, esse alerta para nós. Queridos, eu quero tentar fazer alguma aplicação para você nesta mensagem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amados, habitar no esconderijo do Altíssimo, né, se faz necessário para que a pessoa tenha uma vida com Deus e possa seguir os seus ensinamentos, viver uma vida diante de Deus. E, em segundo lugar, eu gostaria de dizer para você sobre o verso 6. Nem da peste que se propaga nas trevas. Olha, os que fazem parte da fé, os cristãos, os que creram na promessa e creram no cumprimento da promessa que Jesus Cristo veio para nos salvar. Todos estes, amados, não podem ignorar esses males, porque são tudo da Bíblia. Quando o povo desobedece, Deus age imediatamente, amado. Tudo está registrado nas Escrituras Sagradas, amado, que deve ser observado, né? E todos que fazem parte da fé, com certeza, amado, sabem que Deus está no comando e que nada de mal pode acontecer. Pois bem, o último verso, o verso de número 9, o Senhor é o meu refúgio, né? Por isso que eu citei o Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Ele está cuidando do seu povo, né? Mesmo que a terra se transtorne, que as coisas aconteçam, né? Nós pertencemos ao Senhor.
E eu quero concluir com uma pequena ilustração, né? Certa vez, uma ilustração interessante para você, não é uma fábula. Certa vez, um passarinho pousou num velho carvalho, conta aqui o livro de ilustração. E lá do alto perguntou ao carvalho, não é? Por que você é assim tão feio, tão retorcido, né? O carvalho, recebendo aquele hóspede nas suas galhadas, você me acha feio? Perguntou então o carvalho ao passarinho, né? Em fábula, pode ter fala, né? E os bichos falam até na televisão aí, né? Nas montagens. Bem, aí o passarinho, bem, não posso negar que já pousei em árvores mais bonitas, o que houve? O que foi que houve com você? Você está tão feio assim, né? Muito bem. Aí a árvore nasceu assim, todo retorcido, por causa das inúmeras tempestades e catástrofes que já enfrentei na vida. Cada uma delas deixou uma marca em mim. Né? Aí o passarinho disse, pobrezinho do carvalho, né? E lastimou-se assim para com a árvore. Não, passarinho, disse o carvalho, não fique com pena de mim. Né? Foi bom eu ter passado essas provações que passei, pois minhas raízes se aprofundaram e o meu caule se fortaleceu. Hoje não é qualquer tempestade que me perturbe, né? E de repente houve uma tempestade grande ali, né? Muito violenta, e bateu de um lado e do outro em toda a região. As árvores foram arrancadas, os galhos foram despedaçados, né? Sumiram tudo, acaba. Aí ficou só o carvalho naquela região, né? Mostrando que ele era sólido, que ele era firme. Então, depois da tempestade, o passarinho que havia se protegido no carvalho agradeceu por ter se livrado também daquele terremoto, daquela tempestade. Olha, que todos nós estejamos em oração, estejamos em nossas casas, acompanhando o desenrolar das coisas, orando como hoje, né? O dia de oração e de jejum, para que Deus se apiede da sua igreja, do seu povo e de toda a nossa humanidade. Que Deus te abençoe.